Pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 14 de Mateus, nos versos 22 a 33. Vamos orar. Senhor Deus, vem falar conosco através da Tua palavra nessa hora, vem nos dirigir, vem nos orientar. Abre os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar, Senhor, aquilo que é preciso que nós enxerguemos. Abre também, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz falando conosco. Nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento da Tua palavra nessa hora. Que ela seja, Senhor, a luz que nós precisamos para os nossos olhos. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Diz assim os versos dos versículos que nós vamos ler. Jesus anda por sobre o mar. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Não temais. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês é aqui no verso 22 e 23, que fala que Jesus despediu as multidões e subiu ao monte para orar. Se nós analisarmos e olharmos para os versos anteriores desse mesmo capítulo, lá no verso 3, fala que Jesus, depois de ficar sabendo da morte de João Batista, ele retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. Só que as multidões souberam disso e vieram da cidade seguindo ele por terra. Ele não conseguiu ficar sozinho. Agora sim, Mateus narra que ele ficou só, que ele foi orar sozinho. Jesus preparou-se para ficar sozinho. Ele queria fazer isso desde quando soube da morte de João Batista. Outra coisa que eu vejo aqui, que muitas vezes somos nós, nessa situação de Pedro, que agimos como Pedro. O Senhor nos chama e nos manda confiar e nós duvidamos. Duvidamos ao ver alguma força contrária. Olhamos para algo que pode nos prejudicar e deixamos de confiar no Senhor que está ao nosso lado, como Jesus estava aqui ao lado de Pedro. Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para a força do vento. Mas mesmo quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o que é contrário,
Jesus estende a mão e nos toma. Basta nós pedirmos que Ele venha nos salvar, assim como Pedro pediu para Jesus salvar ele. E Jesus prontamente estendeu a mão e socorreu ele. Se você estiver duvidando de alguma coisa que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer, e você lembrar-se que Ele está ali do seu lado, grite e clame por Ele, que Ele vem lhe atender, Ele vem lhe socorrer. Vamos fazer nossa oração. Pai, não queremos ser pessoas de pequena fé. Ajuda-nos a confiar em Ti e andar sobre as águas da dúvida, do medo, da aflição, da incerteza do futuro. Aumenta a nossa fé, Jesus. Queremos andar contigo ao teu lado sobre as águas e apenas confiar e crer que é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de tudo e de todos, que está conosco. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração e que você entregue ao Senhor esses minutos de meditação nessa palavra como a sua oferta a Ele por mais um dia.